Oi, gente, bom dia. Então, hoje, uma quarta-feira, dia 2 de maio, nós vamos iniciar a nossa aula de matemática com o nosso módulo 2, seguindo para a página 168, onde nós vamos falar sobre o metro, tá? Na semana passada, nós falamos sobre o centímetro e o milímetro, que são menores que o metro. Então, além do centímetro, existem outras unidades de medida de comprimento padronizadas. E uma delas é o metro, tá? Que é representado pelo M, o M minúsculo. Então, um metro é igual a 100 centímetros. Um metro equivale a 100 centímetros. Agora você vai observar algumas situações em que é conveniente utilizar medidas de comprimento em metros. Alguns tecidos são vendidos em metros, tá? O metro, ele é utilizado na medição de terrenos, tá? De edificações. Edificações são casas, prédios, muros, tá? São edificações. A placa de trânsito aqui, olha, indica em metros a altura máxima permitida abaixo do viaduto. Se vocês observarem essa plaquinha aqui, vocês também vão encontrar em alguns prédios, principalmente prédio de garagens, como os shoppings, né? Tem uma plaquinha com a medida em metros que indica a altura máxima permitida do veículo, tá? Porque não pode ultrapassar, senão não vai entrar na garagem, não é isso? Então, questão 1. Quantos centímetros equivale a 2 metros? Olha, eu sei que 1 metro vale 100. 1 metro equivale a 100 centímetros. Se eu tenho 2 metros, então eu vou somar mais 100 centímetros, que é igual a 200 centímetros. Certo? Segunda, cite outras situações em que podemos utilizar o metro como unidade de medida. Nós temos, se vocês pensarem, a gente pode medir uma calçada, a distância entre casas, a largura de uma casa, a altura de uma torre, de uma árvore também pode ser medida em metros, certo? Gente, continuando agora na página 169, vamos falar sobre o metro padrão. Durante certo período, o metro era definido pela distância entre duas marcas em uma barra, feita, olha só, aqui, feita de uma liga de platina e irídio, mantida a determinada temperatura. Observe ao lado, aqui, olha só, um exemplar dessa barra. Então, durante muito tempo, o metro foi medido assim, foi definido dessa maneira. Porém, a precisão desse padrão se tornou inadequada com o tempo, e assim foram considerados outros padrões para o metro. Aqui a gente está vendo na primeira questão o seguinte: os instrumentos a seguir são utilizados para medir comprimentos. Então, você vai assinalar com o X aqueles que possuem uma extensão maior do que o metro, ou seja, aqueles que medem mais de 1 metro, certo? Então, vamos lá. Aqui o instrumento A, olha, esse aqui é o metro articulado. O metro articulado de 2 metros. Se tem 2 metros é porque é mais de 1 metro. Então, faz um xizinho aqui. Temos aqui na B uma régua de 30 centímetros. 30 centímetros é menos de 1 metro. Lembra que 1 metro mede 100 centímetros? Então, não marca esse aqui. Temos aqui o C, que é uma trena de 5 metros. 5 metros é mais do que 1 metro. Então, você faz um xizinho aqui. Temos aqui o paquímetro. É outro instrumento de medida. Ele mede 15 centímetros. Se mede 15 centímetros, é menos do que 1 metro.
não faz X na D. A E é a representação de uma fita métrica, tá? De 1 metro, olha, e 50 centímetros. É mais do que 1 metro. 1 metro mais 50 centímetros. É 1,5 metro, nós podemos dizer, porque 50 é metade de 1 metro. Então, 1,5 metro é mais do que 1 metro, faz um xizinho aqui. Então, olhando, X na figura A, X na figura C e X na figura E. Agora, na segunda questão. Qual dos instrumentos apresentados na atividade anterior, aqui, essa atividade 1, é o mais adequado para medir o comprimento de uma caneta? O que você usaria aqui para medir uma caneta? Olha, a régua de 30 centímetros, não é mesmo? Porque uma caneta é um objeto pequeno. Então, põe aqui na A, régua. A largura de uma sala. Pronto. Você precisaria, se você fosse medir com a régua, ia demorar muito. Então, você poderia utilizar 1 metro articulado, né, que tem 2 metros, e poderia usar a trena, né, que tem 5 metros. Então, os dois que medem, que tem uma medida maior, que é o metro articulado e a trena. Então, você pode colocar aqui na B, trena ou metro articulado. Na C, a altura de um muro, também a mesma coisa. A trena ou o metro articulado. E o comprimento de um tecido? De um tecido, você já pode usar a fita métrica. Então, aqui na D, fita métrica. E encerramos aqui a página 169 e também a nossa aula de hoje de matemática. E até a próxima.